Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNcast. No comando, eu, Giza de Souza. O episódio de hoje, vamos estar falando de violência doméstica, relacionamento abusivo. E para abordar esse assunto, eu convidei 3 profissionais. A Tenente Daisy, coordenadora da Ronda Maria da Penha, Carol Assemani, psicóloga clínica, e Andressa Arruda, advogada do Direito de Família. Sejam todas bem-vindas, é um prazer recebê-las. Tenente Daisy, obrigada por aceitar nosso convite. Eu gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso público. Ok, boa tarde a todas e todos, né? É um prazer estar aqui, primeiramente agradecendo o convite. Eu sou a Tenente Daisy, eu sou comandante da Ronda Maria da Penha aqui de Camaçari e já funcionamos há 5 anos na cidade. Isso é bom. Carol Assemani, psicóloga clínica. Por favor, Carol, fique à vontade para se apresentar. Olá a todas, meninas, que honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Carol Assemani, psicóloga clínica, namorando com a psicologia comportamental, que é uma psicologia científica, e muito honrada de estar aqui hoje para poder falar desse tema tão importante, Giza. Doutora Andressa Arruda. Olá, falar depois de Carolzinha, a gente tem que até segurar, né, o tom da nossa voz. Oh, meu amor! Então, eu sou Andressa Arruda, advogada, atuante no enfrentamento à violência contra a mulher, e estou atualmente diretora de enfrentamento à violência na Secretaria da Mulher do município. Aí, que as demais, o currículo vai tratar de outras demandas. Depois ela fala, tá, gente? O currículo é extenso. Tenente Daisy, a minha pergunta primeiro vai para a senhora no sentido como funciona a Ronda aqui em Camaçari e os seus desafios, né, numa cidade territorialmente tão grande e com a mulherada, tem muita mulher em Camaçari. Sim. Assim, a Ronda, como eu falei no início, né, estamos em funcionamento há aproximadamente 5 anos. Começamos, de fato, em janeiro de 2020, né? Tivemos capacitação em 2019, mas, de fato, começamos a atuar em janeiro de 2020. Então, aproximadamente 5 anos. E como é essa dinâmica do funcionamento da Ronda, né? Quais atividades que desenvolvemos, né? E como chegamos a essa mulher que tanto precisa de nossa ajuda. Bom, a vara de violência doméstica, ela encaminha para a Ronda, no caso, para nós, né, a Ronda Maria da Penha aqui de Camaçari, as medidas protetivas de urgência. E aí, quando essa medida ela chega até a gente mantém contato com essa mulher, explicamos a ela o que é a Ronda e se ela aceita o nosso acompanhamento. Essa parte é muito importante, da aceitação dessa mulher. Porque nós, policiais militares, para adentrarmos a casa de alguém, temos que ter o consentimento, né, dessa pessoa. Então, ela aceitando, assinando termos de consentimento, passamos a acompanhá-la. De que forma? Fiscalizando as medidas protetivas, para saber se o agressor ele está descumprindo ou se, de fato, ele está fazendo o que tem que ser feito, que é cumprir a medida protetiva de urgência. Então, chegando na residência, se ela informar, olha, ele está descumprindo, fazemos a certidão e vamos tentar o quê? A prisão em flagrante. Por quê? Descumprimento de medida protetiva é crime. Então, a gente faz a condução até a DEAN e a DEAN faz a lavatura do auto de prisão em flagrante. Caso a gente não consiga fazer essa prisão em flagrante, buscamos, né, que as autoridades competentes entrem com mandado de prisão, por exemplo, se o descumprimento for constante. Então, a gente busca isso também. De que forma? Registrando queixa na DEAN, solicitando ao juiz que seja feito um mandado de prisão. Normalmente, existe também o quê? Que seria uma contenção anterior à prisão, que são as tornozeleiras eletrônicas. Sim. Que aqui também é muito aplicado pela vara de violência doméstica. Olha isso, eu não sabia, muito bom saber. Muito Sim. bom saber. E além disso, fazemos também nosso trabalho de prevenção, que são as palestras, os eventos informativos, principalmente nesse mês que estamos, né? O Agosto Lilás, informando a população do nosso funcionamento, da importância do combate a esse crime e chamando também a população para nos ajudar. Isso é muito importante,
Porque a gente não tem como adivinhar quem está sofrendo violência doméstica. A DEAN não tem como saber. E a vítima, a meu ver, é a última pessoa que tem poder de decisão naquele momento, já que é uma pessoa que está... Está de vulnerabilidade, né? Exato, está vulnerável na situação. Então, em todas as palestras, e quero deixar aqui também um chamamento para a sociedade, para a família, a importante da denúncia. Se a vítima está fragilizada para realizar essa denúncia, que os familiares façam. Existem canais que eu posso citar aqui no final ou durante o programa, para que os familiares façam isso, de forma até anônima, se for o caso. Carol, quais os primeiros sinais que uma pessoa sente que está sendo abusada, ou que alguém que está ao seu redor percebe esse abuso? Essa pergunta é maravilhosa, Giza, porque é muito difícil para uma pessoa perceber os sinais. Sabe por quê? Porque uma relação abusiva não começa com um tapa, um grito, um empurrão. Ela começa com o melhor relacionamento que a pessoa já teve na vida dela. Ela encontrou o amor da vida dela, uma gêmea, o príncipe encantado, uma pessoa que compreende, que apoia e que protege. E aí esse vínculo de confiança, de afeto, é tão fortalecido que como assim? Ele me empurrou? Como assim ele levou meu cartão e exigiu a senha? Não, gente, ele não tá bem, ele estava nervoso, né? Então, os primeiros sinais, minha princesa, temos esse agravante que é a dúvida, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Como é que ela está percebendo? Exato. Uma vez uma paciente me disse assim, Carol, ele estava fora de si. Ele não era a pessoa que eu conheci. E eu disse para ela, minha flor, ele era a mesma pessoa. Só que agora ele estava frustrado e sabendo que poderia perder o controle. Então, imagine, ele já tinha tido uma postura diferente, já tinha demonstrado agressividade, mas ela não reconhecia. Então, minha princesa, todos esses sinais, agressividade diferente, postura diferente, mas principalmente perceba as suas emoções. O que era só amor, relaxamento, felicidade, começa a ter culpa, medo de você desagradar a pessoa, você começa a ficar estressada, ansiosa, tudo que você faz você pensa na reação do seu parceiro. E eu encontrei duas analogias que são muito interessantes. Uma relação tóxica, abusiva ou adoecida, como eu gosto de chamar, ela pode ser comparada como uma teia de aranha e uma gangorra. Por que uma teia? Se você pensar no inseto, muito dificilmente ele vai ver a teia, por isso que é tão difícil enxergar. E a teia te prende e te paralisa. Infelizmente, para o óbito, né? Porque a aranha pode matar, ou você pode se libertar. E uma gangorra, porque começa com um amor profundo, intenso, uma conexão incrível, e aí começa a oscilar. Amor, ódio, compreensão, brigas, né? Então, eu daria essas duas dicas. Pesquisar, como esse programa maravilhoso está dizendo, né? Violência verbal, violência patrimonial, violência tecnológica, que é mais recente, de exigir senha, mas também dá voz àquele sentimento estranho. O que está acontecendo? Não é ele? Por que eu estou ficando com medo? Eu acho que esses são os mais importantes, minha princesa, para começar um despertar de um processo difícil e às vezes longo. E assim, eu posso... Deve? Todo mundo, né, a sociedade e nós, mulheres, entendermos que estamos falando de crime. E não de, a gente resolve aqui em casa. Perfeito. Foi só uma discussão mais calorosa, vamos dizer assim. Não, vamos tratar como crime. Porque quando é um roubo de um celular, quando é um estranho que bate, é um crime. Vamos tratar. Deise, perfeito. Vamos ter essa consciência para sair de vez da briga do casal. É interessante uma que, briga assim, de casal. Isso aí que a dimensão. gente Deise trouxe é muito importante, porque o que acontece com a violência, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é tão específica, porque ela é uma violência de gênero. E essa, por ser de gênero, o que é quando a gente fala de gênero? Né? Ela é o gênero, ele vai ser estipulado aí pelas projeções sociais que a gente tem, né? Estruturais. E isso, os comportamentos socialmente delineados para aquele gênero. E qual é o problema disso? Porque, poxa, violência de gênero, tá?
Por que essa aceitação? Porque existe uma estrutura que fomenta essa violência. Exatamente. Por isso é tão importante um papo desse, né, levado com de conscientização para as pessoas de forma assim mais habilidosa, né, porque é de fácil acesso a esse conteúdo, porque a gente só vai conseguir enfrentar essa violência de fato né, com a comunidade conscientizada. Não adiantam apenas os órgãos. Perfeito. Mas, assim, Sim. Quando a gente vê que o feminicídio já aconteceu, aí a família diz, todo mundo sabia, hein? Família, amigos e tal. Então, tragédia anunciada. Temos que ter essa responsabilidade. Temos que ter essa responsabilidade de impedir aquilo. Porque, como a doutora falou aqui, é uma tragédia anunciada. E aí os familiares estão vendo, Sim. os amigos estão vendo. Tem que chegar no poder público de alguma forma. E a partir dali, tudo começar para poder parar esse agressor. Tirar ele do anonimato. Tirar do anonimato. É claro que a gente sabe que não é dizendo que é culpa de família, não é dizendo que é culpa de vizinhos, não é isso. É tentando conscientizar para não tratar esse tipo de crime como é assunto deles, eles resolvem. É assunto de família, não é assunto de família. Não é. Exatamente. É um crime, tem que ser combatido, porque senão a gente vai ficar sempre repetindo essa história. Andressa, Sim. Carol falou, né, do abuso de pegar o cartão e a senha. A Tenente Daisy falou a questão da residência, né, de acessar a residência, e muitas vezes a mulher sair dessa residência. Quero que você fale do direito dessa mulher, do direito que ela tem de poder ter o cartão, independente que ele tenha que ele seja o cara que paga as contas de casa, né? Mas que ela que fica, a casa é dele ou é deles ou ela não trabalha, e daquela mulher independente que é a que provê a casa. Eu quero que você fale sobre esse direito que essa mulher tem, que ela não sabe que tem, né? Que ela pode buscar e tentar, né, de alguma forma dizer, não, isso aqui eu tenho como direito, é meu direito. Essa casa é minha, não, então eu vou sair da casa, porque o direito vai me assistir se eu sair de casa, eu não vou precisar ficar aqui na casa. Claro. É importante a gente começar a responder essa questão trazendo os 5 tipos de violência, né? Porque a lei 11.340, que é a lei que a gente conhece como a Lei Maria da Penha, ela nos ajuda a identificar essas violências. Ela traduz pra gente o que é. Se tiver de tremedeira é o frio, tá? Tá frio, tá? O frio. Tá muito frio. Tá faltando carne, gente. Que bom. Mas sim, os 5 tipos de violência. Então a gente tem a violência física, que é aquela que salta aos olhos, né? Porque ela deixa marcas. Porém, essa violência, ela é a que chega muitas vezes por último. Antes dessa violência física acontecer, outras violências geralmente já aconteceram. Tais como a violência psicológica, a violência moral, né? A violência psicológica, aquela que vai ser tão íntima, né? Vai ofender tanto o íntimo dessa mulher internamente. Você nunca vai conseguir ninguém se você terminar comigo. Fazer com que essa mulher entenda o seu estado de subjugação. Entende? E prender essa mulher nessa relação a partir disso. A violência moral, a difamação, a injúria, a calúnia, né? Quando você vai na rua e você comenta para os vizinhos que ela, né, usa os xingamentos que ofendem a integridade dessa mulher, acusa essa mulher indevidamente ou usa algum fato dela do passado para poder sujar a imagem dela, enfim. Além dessas violências, nós temos outra que também salta aos olhos, no sentido da violência, né? Que não é também física, mas ela atinge de forma muito peculiar e precisa ser diferenciada, que é a violência sexual. A violência sexual, ela não se traduz apenas
posso No falar, né? No estupro. Não se traduz apenas aí. Inclusive, se traduz até na obrigação dessa mulher em não usar camisinha. Ah, não use camisinha. Eu só gosto sem camisinha. E ela quer com camisinha. É uma violência sexual. Exato. Imposição de frequência. Eu ia falar também o seguinte, muitas vezes a mulher casada nem percebe que está sofrendo violência sexual. Exato. Porque entende que é um pensamento antigo, né? Por ser casada, tem que estar ali a hora que quer, que o marido quer. Disponível, né? Para o momento que ele quiser, porque a gente escuta isso ainda. Ah, mas se não tiver em casa, vai ter lá fora, né? Minha avó dizia isso para minha mãe. Enquanto o homem entende? Quando ele quiser, isso. Tem vontade. Outra coisa vontade. que ainda falam muito, que é sobre essa questão da disponibilidade dos homens héteros, né? Ó, tem pouco homem hétero, viu? Nossa, como é violento. Sabe? Tem pouco homem hétero por aí. Cuidado, segura esse. São esses absurdos, sabe? Que acabam, por vezes, condicionando algumas mulheres que estão num estado de vulnerabilidade tão alto que não conseguem desenvolver um pensamento crítico a respeito dessas falas. E tem a outra violência, ficou faltando. Falei a física, a psicológica, patrimonial e a patrimonial. A violência patrimonial, eu gosto de dar um exemplo que eu entendo que o judiciário ainda precisa entender essa violência. Porque ele ainda não entendeu. A violência patrimonial, ela pode acontecer também com o não pagamento da pensão alimentícia. Olha aí. Violência patrimonial também. Por que não? Porque essa mulher... Então isso entraria como 2 crimes somados? Como o assim? não pagamento não está cumprindo a Não, o ordem, não e por pagamento ser uma violência também. É o ilícito, mas pode ser configurada também como uma somado. violência patrimonial. Muito interessante. Entende? Por que isso, gente? Porque essa mulher, ela tá ali obrigada, né, a criar, a educar, a dispor de tempo, a dispor de dinheiro, seja lá de onde for, para cumprir com a missão, com a função dela e a função de um pai ausente. Isso é uma violência explícita para mim. Porque quantas mulheres eu não preciso atender e acolher que estão nessa condição de doutora, eu não tenho condições, mas eu tenho 2 filhos, então eu tenho que dar um jeito de conseguir a comida. Tá aí ele, sabe? Então essa desoneração da obrigatoriedade dele, porque quando um juiz determina 20% de um salário mínimo para um pai participar financeiramente da educação, né, dessa criança, para mim é uma forma de você fomentar a violência patrimonial contra a mulher. Eu ainda acrescentaria aí, doutora, se né? me permite, Claro. na minha área, mas Claro. deu um start aqui agora, aqueles pais que dão uma pensão e aí ainda diz que ela não precisa daquilo tudo porque ela gasta com coisas pessoais. E quando a gente vai ver aquilo tudo, é Exato, R$248, sabe? A senhora deve ter casos Sim, desse tipo, né? a maioria. E assim, eu falo não só a título de sentença definitiva, mas a título de sentença de decisão provisória também, porque a gente tem primeiro a decisão provisória, né, aquela que vem liminarmente ali para poder determinar já um valor, desde já, assim que o juiz recepciona essa petição, ele precisa já conferir, já determinar um valor de pagamento a título de pensão alimentícia. E geralmente essas determinações já vêm com os 20%. Mesmo quando a gente apresenta lá, olha, ele trabalha, ele tem condição de pagar mais. Ou às vezes, pasmem, quando esses pais já até participavam com um valor maior. Exemplo, R$400. Sempre dava R$400 antes. Fora da decisão. Isso, antes da decisão. Aí ela precisa regulamentar aquilo, porque é preciso ser regulamentado. Sim. Leva isso em juízo. Chega em juízo, vem a decisão provisória para 20% de um salário. Não, e o pai... Um absurdo. É um absurdo, sabe? Gente, é muito grave. Lógico, a gente vai diligenciar das formas possíveis, mas assim, não seria nem necessário discutir muito sobre. Quanto é a vida hoje? Quanto é que custa hoje a vida? Quando a gente vai no mercado para comprar, fazer compras básicas de alimentação. Custo de vida, quanto né?
Sabe? Não, mas é porque não conseguiu comprovar o vínculo de emprego. Poxa, mas calma aí. Ela também não trabalha. E esses outros 80% fica para quem? Já que 20% seriam dele, os 80% tem que ser de alguém. Entende? Vai para quem arcar com isso? Então, doutora, a senhora acredita que existe um gargalo no judiciário, no sentido da violência doméstica? Com certeza. E Com certeza. quando falamos aqui que a mulher está vulnerável, inclusive no seu patrimônio, Sim. no sentido de sua casa, da sua renda, então, que falta essa sensibilidade, vamos falar assim, do judiciário? Falta porque, olha, com as ressalvas que eu preciso ter, Sim. né? Mas que a gente precisa conversar sobre isso aqui, Sim. porque são as mulheres que precisam ouvir, né? Sobre suas próprias demandas e necessidades. Giza, a gente tem uma cultura de conferir ao homem o poder, né? Essa cultura não é minha, não é sua, não é sua, não é sua, eu sei disso. Mas eu falo de cultura social. Nós ainda estamos envolvidos numa sociedade pautada nessa cultura. Exato. A gente tenta mudar, né? O nosso trabalho é para isso. O que acontece? Quando esse homem, ele termina esse relacionamento com essa companheira, geralmente o que acontece? Saia de casa. Ela sai de casa. Ele diz para ela que ela precisa sair. Claro que são casos e casos, mas vamos para o que geralmente acontece. Pronto. Quando ela sai, inclusive eu já atendi 2 casos assim, eu tô sem ter para onde ir. Tá, mas você tá sem para ter para onde ir por quê? Não, porque ele mandou eu sair de casa com os meninos. Tá. De quem é a casa? É dele. É dele por quê? Não, é porque ele disse que é dele. Tá, ele adquiriu quando? Quando a gente tava junto, já morando junto. Eu falei, então não é dele, é de vocês. Orientação básica. Mas aí, doutora... Existe uma teve uma determinação, vocês regulamentaram antes o regime dessa comunhão ou não? Não regulamentamos nada. Ah, então, meu amor, alguém tem que informar ele que não é só dele, né? E aí é quando a gente inicia o processo nesse sentido, né? Para que ela consiga ter garantido esse direito dela a partilha desse bem. Geralmente o juiz determina isso, que se venda o bem e esse bem vai ser partilhado, já que, né, no caso de uma comunhão parcial de bens, em 50% para cada. A tenente ia falar alguma coisa? No caso disso, a saia de casa, não se configuraria aí uma agressão, uma violência patrimonial? Com certeza. No caso Com de uma certeza. medida protetiva, E assim, até resolver os bens, ajustaria tudo. E aí é uma compreensão, e é uma compreensão que assim, o judiciário também precisa ter. Porque a medida protetiva não vai conferir direito de posse, de propriedade a ninguém. Entende? Essa demanda ela vai ser tratada no juízo competente. Atualmente funciona assim. Mas, claro, se ela estiver residindo nesse lugar e a medida protetiva estiver para esse endereço, né, até segunda ordem, ele vai ser afastado desse endereço. Tá, perfeito. Tenente, a medida protetiva, a eficácia dela no dia a dia, eu gostaria que a senhora esclarecesse por que acontecem ainda muitos crimes onde estava sob medida protetiva. Sim. A medida protetiva, ela é assim maravilhosa, no sentido que antes não tinha nada disso. Então, com a chegada da Lei Maria da Penha, chegam as medidas protetivas. O que são as medidas protetivas? Afastamento, o juiz entende que vítima e agressor não podem mais ficar juntos, para que essa agressão não se repita. Só que o que acontecia, né, antes da Ronda Maria da Penha, o agressor tinha ciência da medida, lia, né, que é o documento, as ordens judiciais, e nada fazia, continuava na casa, continuava a agredir, tudo continuava. Então a Ronda Maria da Penha ela fiscaliza para que isso não venha mais a acontecer. Mas, como a senhora trouxe, ainda assim existem mulheres que, com medida protetiva, continuam passando por isso. Pode haver aí uma falta
de informação dessas mulheres que, por algum motivo, em alguma cidade, ou não aceitaram o acompanhamento da ronda para verificar que está havendo descumprimento, então não tem ali a informação de que é só ligar para o 190, solicitar uma viatura da Polícia Militar, qualquer hora, qualquer viatura, não precisa ser apenas da Ronda Maria da Penha. Porque, como eu disse aqui, descumprimento de medida protetiva é crime. Então, a pessoa está sendo vítima de um crime, precisa de uma viatura ali, pode chamar que a viatura vai chegar e vai impedir que esse crime continue acontecendo. Eu acho que para ficar claro, nesses casos, por gentileza, me ajude. Qual seria as etapas? Ela tem um advogado, ela entra com a medida protetiva, quanto tempo mais ou menos ela não precisa de advogado para chamar a viatura? Ela precisa já ter a medida protetiva. Como funciona isso para que a gente possa entender? Só voltando à minha fala aqui, para deixar mais claro. Porque muitas vezes a assistida tem a medida, é acompanhada pela ronda. Aí um final de semana, chega na segunda-feira, me liga e diz assim, tenente, ele veio aqui no sábado, no domingo, entrou aqui em casa, me agrediu, e eu não sabia o que fazer. Mas assim, não sabia. Então, mesmo com a medida, essa mulher, e mesmo com toda a informação também, quando já é acompanhada pela ronda, a gente já passa toda a informação, todos os números que ela pode ligar. O da ronda, o 190 e o telefone do batalhão. Perfeito. Tudo para chamar uma viatura. Mas aí, se for alguém que não tem um acompanhamento e está chegando pela primeira vez, aí tem esse relato. Ele veio aqui, eu não sabia o que fazer. Aí a gente vai explicar, chame uma viatura. Ele está cometendo crime de descumprimento de medida. Ah, mas eu não tinha o telefone da ronda, não importa. Ligue 190. E acontece ainda, né? Pode ser chocante o que eu vou falar aqui, mas também acontece. Algumas mulheres que não querem que esse agressor seja preso, por todo esse contexto social que já foi falado aqui, né? O agressor não é um homem comum que passou na rua e bateu nela, é um homem que ela escolheu para o resto da vida, é o pai dos filhos. Muitas vezes não acredita que ele vai fazer além daquilo. Ah, acho que ele não tem coragem disso, não. Eu me vejo com esses relatos e tenho que alertar. Pense em sua segurança. Não vamos trabalhar com suposições. Então, tem esse caso também. E aí, com medo desse agressor ser presa, eu não quero prejudicar ele. Se sente até culpada. A mulher se sente culpada. Acha que ela vai prejudicar o agressor, a pessoa que está agredindo ofendendo a integridade, ofendendo a integridade, oprimindo. Ela ainda nesse pensamento aqui acha que vai prejudicar ele. Então, por conta disso, acaba não ligando e chamando a polícia. E acaba sofrendo a agressão mesmo com medida protetiva. Doutora Andressa, mas eu gostaria que a senhora respondesse. Qual o direito dessa mulher agredida na casa que ela mora? O que é que ela vai fazer? Onde ela procura quem? Vamos focar em duas partes. Passo a passo que ela isso. Eu tenho 2 perguntas para você. Tá na língua. Tranquilo. Em relação à casa, vamos lá. Como eu disse, né? Se ela já reside nessa casa, se ele adquiriu essa casa na constância do relacionamento com ela e não houve um regime de bens, né, definido, ou foi definido o regime de comunhão parcial, ela entra, né, ela tem o direito a 50% desse bem, tá bom? No caso de mulheres em situação de violência, existe a preferência para que essa mulher permaneça nessa casa, né, até que esse trâmite, que não é discutido na vara de violência, né, aqui isso é discutido na vara de família, até que esse trâmite a respeito da titularidade desse bem, né, seja definido, tá bom?
Mas assim, cada caso é um caso. Se você traz um caso assim concreto, poxa, Andressa, é um caso que está assim, 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 assado, a gente analisa e vê por onde vai. Mas Então, geralmente é assim. Precisa se constituir um advogado, uma mulher para esse direito de família. Precisa. E eu vou trazer aqui que essa mulher tem acesso a advogado. Sim. Nesse sentido, em órgãos de acolhimento municipais. Mas só para pegar o gancho da Tenente Daisy, né, quando vocês abordaram aí essa questão da medida, o que ela faz. Tem eu costumo sintetizar em 2 situações, sabe? Uma é quando ela já existe essa violência explícita, essa que salta aos olhos, né? Ela precisa ir registrar essa ocorrência. Eu entendo isso, gente. O pessoal vai dizer assim, não, mas bota essa moça essa mulher está em situação de violência, vulnerabilidade, ela precisa ser acolhida. Primeiro precisa. Mas esse acolhimento precisa direcionar para o boletim da ocorrência. Sim. Entende? Senão a gente vai atrasar algo que, né, não vai conseguir resolver o que precisa, o X da questão. Pronto. Agora, para ter acesso à medida protetiva, ela precisa registrar a ocorrência? Não. Não precisa. Ela pode solicitar a medida protetiva e não representar criminalmente. Ok. São 2 coisas distintas. São duas coisas Em qual distintas. órgão ela faz isso e como? Delegacias. Geralmente é nas delegacias. Ok. Delegacia é onde já tem que fazer, né? Você já encaminha para lá. É O Ministério possível... Público pode conceder medida? Pode. Conceder não, solicitar medida? Pode. Mas, geralmente, o meio óbvio é através das delegacias especializadas. Ela tem que comprovar essa violência como? Porque a mulher precisa saber. Eu vou chegar lá, se o policial que me atender e dizer, tô vendo nada, você tá bem. Não existe isso. Tá vendo? Hoje em dia não existe. Não existe tá? mais. A tá? palavra da mulher. Ele e precisa acionar registrar. A proteção, a Inclusive, medida não existe, protetiva. volte aqui depois. Não. Tá vendo? Na hora que Insista. chegou na delegacia, é preciso que haja o registro da ocorrência ou quer solicitar medida, já que haja a solicitação Ou da ambas, medida. correto? Ou ambas. Perfeito. Eu queria falar em Lá não vai ter. primeira mão sobre o passo a passo. Pode falar aqui, doutora? Claro. Sobre o nosso top. A gente tá aqui Vamos! a rede, Camaçari, é uma cidade privilegiada nesse sentido, porque tem uma rede de enfrentamento completa. Eu acho que completa não, falta ainda Faltam a alguns, Casa Casa da Mulher Abril, Brasileira. ou Casa de A gente Passagem. precisa aqui, é o que falta. Mas os outros órgãos que completam essa rede de enfrentamento de violência contra a mulher, Eles já a existem. gente já tem aqui. Acho que o último a chegar foi eu, não. Foi a Secretaria da Foi a Mulher. secretaria. Foi. É. E aí, estamos fazendo, né, a rede está fazendo um procedimento de atendimento com toda a rede. Porque assim, eu tenho o meu. A Secretaria da Mulher Tem o dela. A DEAN tem o dela. É. Mas onde é que Onde esses encaixar órgãos se todo mundo. encontram, né, conversa. na proteção? Onde é que Sim. eles se encontram? E, para além disso, depois que estiver tudo montado, a gente tem que informar a sociedade disso. Né? E aí, seja através de cartilhas, a gente vai pensar. Tenente uma Daisy, a gente sempre sentiu essa necessidade, porque o que acontece? Quando vem a secretaria, o que a secretaria tenta fazer? Alinhamento entre os órgãos da rede. Esse alinhamento geralmente acontecia através de algumas reuniões, que dependendo aconteciam de 3 em 3 meses ou 6 em 6, dependendo, né, da urgência, da demanda, etc. Só que nessas reuniões nunca apareceram todo mundo. Nunca apareceu todo né? Eu sei que a tenente estava sempre lá, mas assim, não todos os órgãos não comparecem, né? E aí existe uma evasão nesse sentido. E a tenente Daisy veio com essa, olha gente, a gente precisa criar um fluxo geral, operacional da rede. Até porque cada órgão precisa assumir o compromisso pelo que faz. Exato. E eu disse, tenente, a gente precisa fazer isso pra ontem, tenente. E aí ela já veio, já toda destrinchadinha. Eu agradeço a rede que Toda aceitou, destrinchadinha. Né? A rede aceitou. Obrigada. E a gente vai. Minha filha, eu quero te agradecer, É um trabalho em parabenizar. equipe, agradeço crucial, a todas nós. crucial. Quando estiver completo, vai ser um trabalho em equipe, porque
Até porque sozinha não tem ideia nenhuma que vai ser colocada em prática. Com certeza. Então a rede abraçou, graças a Deus a gente tá. E vamos, agora dia 28, a gente vai tem essa completar, reunião. Não viaje antes, pelo amor de Deus. Carol, Vai completar e a gente vai divulgar em vai breve. divulgar. eu tenho duas perguntas. Uma, buscando um gancho da doutora, a questão do abuso sexual, né? Da violência sexual, onde a mulher chega e diz, não, eu sempre fiz. Você acredita que isso, ela traz da sua vivência, do seu histórico familiar, a vida sexual? Tem pouco hétero, ele fala todo dia que eu nunca vou encontrar um homem melhor que ele, que ele cuida de tudo, ele paga tudo, tô vendo que um monte de mulher solteira. Esse psicológico, no sentido dessa violência sexual. E a outra questão é a segurança da medida protetiva. Eu conheço uma pessoa que ela tem medida protetiva. Um dia nós fomos para um evento e eu vim e voltei de carona. Essa mulher veio aviãonada. E eu, o que foi? Não, é porque meu ex, eu tenho medida protetiva, mas ele fica em todo lugar que eu estou. E disse, sim, ninguém resolve? Não. Então quero que você fale o psicológico dessa mulher que tem medida protetiva e não tem paz. Quando ela vê na TV que uma mulher, né, sofreu uma violência e foi. Então, eu quero que você fale desse psicológico. Então, vamos lá. Eu queria falar especialmente com quem está nos ouvindo agora. Se em algum momento você sentiu algum desconforto, for um gatilho para você, você tiver passado por algo parecido e você sentir que está um pouquinho agitada, a gente quer cuidar de você. Então, talvez seja importante você ouvir essas informações, mas primeiro dá um pause, dá uma respirada, vai beber uma água e quando você estiver um pouco mais calma, retorne, porque infelizmente esses são assuntos muito sensíveis para muitas pessoas, né? Bom, primeiro com relação à confusão que a mulher fica, que a Tenente Daisy comentou, né? E aí, imagine uma pessoa que antes era protegida pelo seu parceiro, passou a ser subjugada, né? Então, só que quando eu sou protegida, eu baixo as minhas guardas. Então, uma superproteção também pode ser uma violência. Sim. Não, você não sabe fazer, meu amor, eu faço pra você. Não, me dê o cartão, você tá muito ocupado, você tem muita coisa pra fazer. Não, você não precisa trabalhar, não, eu tô com um bom trabalho. Percebe? Pode aparentar, e é o risco de novo. Um cuidado, uma proteção, um gelo. Mas, às vezes, a gente está atrofiando a autonomia, a independência e a liberdade dessa mulher de maneira sutil. Então, é comum que numa contingência, num contexto como esse, a confusão se instale, né? Então, lembra que eu falei da paciente que ela já estava vendo agressão, mas ela ainda estava confusa, como se aquilo fosse não ele. A dificuldade dela entender que ali o agressor agredindo era ele também. E eu não posso separar, entende? Porque não são duas pessoas diferentes. São pessoas em contingências e estados emocionais diferentes, que às vezes não têm um controle, porque não sabe controlar, porque nunca ninguém ensinou, né? Como lidar com uma agressão, com a emoção intensa. São pessoas que assistiram seus pais resolverem conflito através de violência. E violência não deve ser usada para se resolver conflito. Nós somos seres civilizados, né? Nós temos a fala. A gente pode comunicar, negociar, informar. Existem um zilhão de coisas que a gente pode fazer antes de pensar em usar uma agressividade como resolução de conflito. Obviamente, tirando aí o caso de legítima defesa, porque na hora de se defender, agrida mesmo e aprenda a se proteger, até na né? legítima defesa, a lei diz que tem que ser de maneira gradual, proporcional ao grado, perfeito, né? perfeito. Não pode ser desmedida. E aí a emoção também seria, é interessante esse caso, porque às vezes a pessoa já aguentou tanto, ela já está tão mexida, tão desestruturada, que às vezes vai ser desproporcional, tenente, para quem vê aquele recorte imediato, né? Então, pessoas que às vezes reagem com uma faca. Ele disse um negócio que lembrou que corria o risco dela, a memória do abuso, ela vai e reage com a faca. Então, é muito delicado, gente, é muito sutil e precisa ser muito específico. Com relação a casos onde ela está com a medida protetiva, mas ela tem medo porque ele continua perseguindo. E por isso que eu acho a Ronda Maria da Penha uma das coisas mais incríveis que aconteceu no Brasil,
porque é um instrumento de fiscalização. Gente, nós somos humanos e nós sempre vamos testar os nossos limites. O homem chegou à Lua e ele chegou à Lua porque foi a última fronteira, né? Foi a última coisa que a gente testou. Então, como nós falamos, a violência ela não começa no início, ela vai vindo. Se a mulher não tem defesa, se ela não sabe parar, se ela não tem condições psicológicas, emocionais, financeiras para se retirar de um ambiente, é a casa dela, gente. Imagine o terror que essa pessoa, às vezes, tem que passar todas as noites quando vai dormir, sabe que ele vai chegar e ouve os passos do parceiro e ela já entra numa crise de ansiedade. Então, a confusão você falou sobre essa última pergunta, sobre a questão psicológica. Então, tendo a ronda como fiscalização é um grande avanço para impedir. Agora, precisa ser imediato. Na primeira vez que ele comece a perseguir, tem que entrar a ronda. Aí difícil, às vezes, da mulher querer entrar com a medida, ter essa dificuldade. Mas psicologicamente, comportamentalmente, a melhor coisa que a mulher faz é reagir na primeira agressão, é denunciar na primeira agressão, é meter a ronda na primeira agressão. Criar um basta, muito provavelmente, no caso que você referiu, ela não fez isso. Por isso que a fiscalização e a ação imediata, e aí me perdoe, gente, mas eu acredito que justiça tardia é injustiça. Porque quanto mais imediato, observe uma criança, observe alguém que fala de uma maneira mais ríspida com você a primeira vez e você, oi, não estou entendendo. Sim. Você reage numa posição de, não entendi, estávamos conversando aqui, mudou o tom. De quando a pessoa briga com você, você abaixa você. Então isso, gente, não se ensina em escola, muitas vezes não se ensina na família, não se ensina nas igrejas, nos bares. Hoje a gente está aqui tentando ensinar, mas a psicoterapia faz esse trabalho divinamente. Então, se fortalecer para se proteger, para saber que é seu direito se defender, é uma das coisas mais potentes que a gente pode fazer, e a psicologia pode fazer, e esse encontro pode fazer por essa mulher. Acho que eu respondi essa segunda. Lembra para mim a primeira. A primeira é a relação sexual, o abuso, né? A violência sexual. Essa mulher traz isso. Normatizar aquela relação abusiva, das quantidades de como quer, como faz e outras coisas que vem acontecendo na vida do casal. A primeira vez que eu ouvi estupro no casamento, eu era muito novinha e eu tomei um susto muito grande. Porque para mim seria impossível, né? O marido, uma pessoa que dorme com você, fazer isso com a sua esposa. E, de novo, gente, a desinformação, o medo. Existe um termo que a gente usa muito na psicologia, que é dependência emocional. Mas eu acho que o termo não dá conta de tudo que prende a mulher. Pois não. A criação. Eu acho que a nossa criação é voltada para isso tudo. Sim, para que a gente fique sempre... a mercê, né? Nesse lugar de... subordinado. Exato. Tipo, como se a gente fosse criado para isso. Então, por isso que, no meu entendimento, é difícil algumas mulheres acordarem, acionarem o start, Exato, né? Já que é muito importante. Desculpa, é um processo. É muito importante pegar esse gancho, né, por conta do tempo corrido, para não esquecer de apresentar os órgãos da rede que existem para esse acolhimento. Isso. Por quê? Por que, Giza? Porque essas mulheres que podem estar nos assistindo agora, elas precisam saber que no município existe um centro de referência em atendimento à mulher. No Inocop, Rua Bela Vista. Ali desceu a Defensoria Pública, chegou no CRAM. Que é a rede que é uma rede multidisciplinar que oferece o serviço de atendimento jurídico, assistencial e psicológico para essa mulher. Inclusive para essa mulher que ainda não está preparada para registrar essa ocorrência, sabe? Ela não tem condições, ela está perdida, ela está em estado de vulnerabilidade social. A quem recorrer, inicialmente, eu entendo que recorra ao CRAM. Temos o CRAM aqui na sede e temos o Núcleo de Atendimento à Mulher na Prefeitura Avançada em Abrantes, para acolher as mulheres da Orla, com o mesmo atendimento multidisciplinar.
E existe esse serviço e ele precisa ser procurado, ele precisa ser divulgado e ele precisa ser fiscalizado. Eu trabalho com isso e por isso mesmo eu digo que precisa ser fiscalizado, porque todos os serviços de oferecimento, prestação de política pública, de enfrentamento à violência, precisa ser fiscalizado, para que ele opere da melhor maneira, né? Operacionalize da melhor forma. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três, falando do núcleo, né, dessa base, dessa rede de apoio. Um caso que aconteceu há pouco, né? Um fato que abalou a Bahia, uma mulher, uma delegada, que foi assassinada pelo seu companheiro. Uma mulher que era coordenadora do núcleo de mulheres, né, da Ronda. Maria, eu quero que vocês falem na visão de cada uma. A senhora como uma mulher de segurança pública, tá? Coordenadora da Ronda Maria da Penha, você como uma psicóloga e você como uma doutora, uma advogada. Eu quero ficar por último, se possível. Quero que vocês falem tudo. Nós precisamos ouvir, porque todo mundo precisa saber o que vocês sentem, o que vocês acreditam que aconteceu nessa relação. Vou iniciar só por conta do tempo, mas assim, eu entendo que primeiro, por mim também ficaria... primeiro a gente precisa entender que a violência de violência doméstica, né, destinada à mulher, ela não atinge uma mulher específica. É democrática. Sabe? É uma violência que atinge a todas as mulheres. Infelizmente. Ela pode atingir a mulher em situação de vulnerabilidade ou não. Então, casos como esse, nós tivemos também um de uma juíza, né? Esse da delegada, promotora. E assim, são situações que, de certa forma, nós precisamos ter até cautela quando a gente aborda essa temática, para que nós não nos sintamos ainda mais fragilizadas e acabemos fomentando, empoderando os nossos algozes. Porque existe uma psicopatia no agressor. Não é minha área não, mas eu vou me jogar. Sabe por quê? Porque ele diz assim, puxa, uma delegada e tá vendo aí, e você? E você, que não é nada, digamos assim, entende? E essa mulher que tá lá ao lado do agressor, assistindo esse jornal, ela sente o quê? Então, primeiro a gente precisa entender que é uma violência que atinge a todas. A nossa luta, a nossa atuação constante é para que nós trabalhemos essa conscientização para o nosso empoderamento. Não sei se usar esse termo é o melhor. Empoderar em si. Eu gosto muito de defesa e fortalecimento. Isso, sabe? Porque o empoderamento ele caiu em... Isso é muito subutilizado também, entende? Mas enfim, por quê? Porque a gente precisa tomar consciência do que a nossa existência representa no mundo. E a partir disso, a partir dessa consciência, saber ouvir e dizer um não, aqui basta. Não, aqui não. Sabe? Mais. Não mais. Perfeito. A música da Martinalha, a da Elza, né? Da Elza e da Alcione também. E que é da muito legal. Alcione. Maria da Penha e a Sabe? outra, eu não lembro o título. E a gente viver isso aí. Para que, apesar de acontecerem esses fatos, para que a gente não caia. Né? Para que outras de nós não caiam. Caiam, que eu digo, que não sejam vitimizadas por todas as formas de violência que, infelizmente, podem se concretizar no feminicídio. Uma mulher forte. Esse caso chocou bastante, né? Assim, eu acho que antes de tudo, antes de vir a autoridade, vem a mulher. Exato. Então, primeiro vem a mulher, para depois vir a autoridade. Então, a gente não pode criar nossas filhas, e quando eu digo a gente, eu estou me referindo a pais e a mães, por não estou atribuindo e avós responsabilidade somente de criação somente para a mãe. Não é isso? Pais e mães têm que criar suas filhas para aprenderem a se defender, a dizer não, a saber que ela também tem seu lugar de autoridade no mundo, que não é só o masculino que domina. Então, a gente não pode criar diferente, a gente não pode criar dizendo que ela tem que ser, ela só pode ser mãe, dona de casa, e depois que essa mulher, que essa criança se torna mulher, a gente querer que ela tenha uma atitude diferente. Porque, repito, antes de eu ser autoridade, eu sou mulher.
Então, eu tive uma criação de mulher dentro do contexto social. Então, vamos fazer esse alerta, né, aqui social, vamos dizer assim, para que a gente tenha uma virada de chave cultural, Sim. tanto na criação de nossas filhas e de nossos filhos também, para que esse homem aprenda a respeitar a mulher como autoridade de igual para igual. Exato. E não como aquele ser que está para servi-lo. Por quê? Na infância, a gente acha que uma boneca é para menina e um carrinho é pro menino. Aquilo ali, é ideologia de gênero. Não. Ali está dizendo o papel de cada um quando crescer. É o poder na sociedade. É papel de poder. Isso. O que é que você faz com isso? O que é que você faz com isso? Então, é muito difícil a menina crescer achando que ela vai dirigir. O homem, ele entende que o carro nasceu para ele. Aquilo faz parte dele. Então, não existe o homem não saber ou não querer dirigir. Então, nesse sentido, a gente tem que ter uma virada de chave sobre isso. Graças a Deus, eu tive uma criação bem diferente, né? Em relação a isso. Meu pai e minha mãe eram bem assim... eu diria que à frente deles. Do tempo, né? Porque ainda tem essa questão do tempo mesmo, né? E aí aquela criação, tenho 4 irmãs, não, 4 comigo, são 3 irmãs, 4 comigo. E a gente foi criado assim, estudar e trabalhar. Bom, que bom. Se quiser casar e tal, isso é consequência, mas o seu foco é estudo e trabalho. Eu digo que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Agora tem que ter a virada de chave também da criação masculina. Criação do menino, do respeito e de olhar a mulher de igual para igual. E não como aquela que vai estar para servir. Isso eu acho que é importante para essas crianças crescerem diferentes, né? Porque a gente tem histórias diferentes no futuro. Então você acredita que a autoridade vem depois dessa vítima, né? Que ela foi uma vítima que pode não ter sido percebida essa violência. Tirando a autoridade, pelo menos disso. Eu falo, e também não é taxativo isso que eu estou falando. Como você falou, a nossa opinião sobre, né? Não tem nada aqui, não tem aproximação à família, nem nada. Então, meu pensamento é esse, que antes, a diferença de gênero vem antes. Vem antes. Por exemplo, eu sou tenente, estou na rua trabalhando com soldado. Quando vem um homem conversar alguma coisa, ele vai direto para o soldado. Século XXI, 2024. Gente, é sócio-estrutural. Questão de gênero é sócio-estrutural. Aí eu também fico na minha. A gente tem que saber combater. Aí o policial aponta para mim. Então, legal, é um exemplo, não é dizendo aqui... Entendo. Eu sou entendo perfeitamente. A pessoa sempre é um homem. Já E eu acho que muitas mulheres morreram lutando para que a gente pudesse não precisar casar e ser mãe. Eu também tive uma educação muito bacana nesse sentido. No sentido de imposição, né? Eu sempre agradeci muito a minha família por isso, porque é outro planeta, é outra dimensão. Outro exemplo eu tenho, aqui. Peraí, doutora, porque se vocês me deram 4 coisas que eu preciso falar. Por favor. Quero que você fale. Sobre a questão da delegada, e muito importante isso que a Andressa falou, porque se a gente vê uma pessoa que conhece a lei, que tem uma proteção e acaba passando por isso, pode criar muitos conflitos, né? Então, pô, se com ela aconteceu, o que é que não acontece comigo? Quando uma mulher ela é acolhida, e eu vou falar do que eu conheço, né? Que é na psicoterapia, e ela parece que estava em psicoterapia, né? Peguei por uma fala dela. E ela começa a entender o que está acontecendo enquanto dinâmica. Porque uma relação é dinâmica. O que eu faço, o que o outro responde, onde eu ajo, o que eu reajo, né? Por isso que eu gosto de dizer que é uma relação adoecida, onde os dois estão adoecidos. Né? Por N motivos, histórico, familiar, infância. Então, no caso da delegada, eu acho que, infelizmente, a violência tem essa característica de ser democrática, independente de raça, etnia, status financeiro, né? Infelizmente. E eu acho que isso mostra o quanto nós não somos preparados, não preparamos
nossas crianças, porque eu acho que tem que começar lá, no respeito, no próximo. Tem que se falar sobre autorregulação emocional, gente. Verdade. Uma pessoa que chega nesse estágio, ela perde o controle sobre suas ações porque ela está dominada de emoção. Eu não estou dizendo que isso é certo, errado, bonito ou feio. Eu estou dizendo que isso é um fato, nós estamos analisando. Eu nunca vi uma pessoa que está bem financeiramente, que está bem na sua vida, acordei hoje e vou matar alguém. Não existe isso, gente. Não existe isso. Por mais que às vezes ele esteja frustrado na própria expectativa, que ela tem que agir do jeito que ele quer. Tudo bem. Mas existe uma dinâmica onde se permite muita coisa, onde tem a lua de mel, onde ele pede desculpa, né? Onde tem esse misto que confunde uma mulher fragilizada e pode ser qualquer mulher, delegada, juíza. Sim. Então, isso Só é uma coisa adendo aí. importante. Na relação profissional do ambiente, pode ter sido percebido, você acredita que as pessoas também recuam para esse chacoalho, tem alguma coisa errada ali, né? Porque uma vivência, um relacionamento que sai socialmente, que senta numa mesa, que sai para fazer... Fala alguém de fora desse relacionamento. Violência, né? De alguma fala ácida, tóxica. Normalmente, nesses casos, todo mundo sabe. Só Gente do tem céu. aquele receio, não, deixa lá, ela falou para não se meter, não, eles resolvem em casa. Normalmente, eu nunca vi um caso assim que, até pelo jornal a gente vê, quando tem os casos de feminicídio, a família fala, eu falei com ela falou que ele ia mudar, é justamente esse Ela esse acredita contexto. realmente, tem essa esperança. Essa cultural, permissividade esse que você Esse trouxe pra comprometimento gente, Samara. psicológico, Muito bom. emocional que tem naquela relação, no caso. E, gente, isso é um processo, né? Isso não começou em 2 dias, né? Sim. Isso vai acontecendo, acumulando. E outra coisa, da nossa educação ou não, a gente aceita muita coisa, né? Nós vamos aceitando em bem do próximo, em bem dos filhos, que eu acho que é uma coisa mais terrível ainda, né? Terrível. Onde eu me submeto e acho que sou a salvadora e vou resolver e que não vejo solução porque na hora não vê. Então, é preciso muito acolhimento, é preciso muita validação, é preciso fortalecer a identidade dessa mulher, que foi atacada, que foi, enfim. Com relação a todo agressor tem uma certa psicopatia, né? Isso aqui é muito legal, e aí eu vou dar minha opinião profissional. A gente tem ouvido nas redes sociais que tem esse papel de informar, mas também de informar com dados. E eu gosto muito de números nesses dados. A gente ouve falar muito do relacionamento com o parceiro narcisista. E aqui a gente está falando de um recorte, né? Sobre mulheres, violência doméstica, que são agredidas por seus parceiros homens, mas pessoas, né? Homem, mulher, trans, cis, eles podem performar, infelizmente, nos 2 papéis de vítima e de agressor. Sim. Então, tem se ouvido muito, né? Porque meu parceiro ou minha parceira é narcisista, minha mãe é narcisista, uma pessoa que mata necessariamente é um psicopata, mas não é isso que a gente vê na prática. E uma certa psicopatia. Sim. E aí, minha flor, olha que gancho interessante. A psicopatia tem características. O psicopata não tem empatia. Não tem. Não, ele não sabe o que é que o outro sente, ele não tem compaixão. O outro é um instrumento para o bel prazer dele. Psicopatas, que é um termo antigo, a gente usa transtorno de personalidade antissocial. No cérebro, minha flor. No cérebro. Não é que ele nasceu e aconteceu um trauma. Não, ele já nasceu com esse transtorno de personalidade. A literatura fala muito sobre isso. Já os narcisistas ou as narcisistas, não. Né? Existe uma corrente que acredita que alguma coisa aconteceu, geralmente na infância, que virou uma chavinha. Então, o narcisista, ele... mas aí vamos para os números, senão eu me perco. O que a gente vê? Então, a pessoa com transtorno antissocial não tem empatia. A empatia do narcisista, pessoa com transtorno narcisista, está diferente. Observe, gente, em termos de estatística, nós temos de 1 a 4% da população mundial com um quadro de um transtorno de personalidade narcisista. 4%. 4%. De 1 a 4%. De prevalência, desculpe. E no narcisista, até 6%.
Então essa conta não fecha, né? Porque se todo mundo é narcisista, então na minha opinião pode estar acontecendo. A gente tem que ir para pesquisa para confirmar. Um caso onde eu pego características comuns desses transtornos sólidos, confirmados, diagnosticados e confundo com coisas. Porque uma mãe, um parceiro pode não ter empatia e não necessariamente performar num transtorno de personalidade como esse. Entende? Então eu gosto muito, e a minha abordagem da psicologia, que a análise do comportamento usa isso, cada caso específico. Então o que é que faltou? Qual é o tipo de agressão? Quando você fala alguma coisa, como é que ele se sente? Gente, tem pessoas que quando elas se sentem ridicularizadas, criticadas, o organismo também, ela vai de 0 a 1000 com um impulso, explosão emocional muito rápido. Não Isso só homens, biológico, mulheres também, né, no caso. exatamente, perfeito. Biologicamente, e não teve uma educação para aprender a se regular Mas aí, sozinho doutora, emocionalmente. Surge uma dúvida aqui. Pois não. Essa pessoa não teria que ter esse comportamento com todos e não só com a mulher? A questão de Ai, gênero? meu Deus, que pergunta linda. Minha Flor, a pessoa com transtorno antissocial, ele disfarça muito bem. Muito provavelmente, na sua vida, você já encontrou com um ou com uma e a gente vai morrer sem saber. Percebe? Então ele vai performar, porque eles são muito sedutores, são charmosos. Não, mas no caso, deixa eu trazer. Ficou assustada? Mas Ainda mais na sua área. Nesse caso dos homens, que podemos considerá-los lá nos grupos enquanto agressores. Sim. Essa pergunta se encaixa nesse sentido, eu entendo. O que exatamente? Esses homens agressores. Sim. Né? Esses homens que agridem. A pergunta foi essa. Isso, Para direcionado. explicar melhor. Tá. A senhora falou dos transtornos. Isso. Mas nesse caso, o narcisista, por exemplo, teria esse comportamento com qualquer pessoa. Depende. E não só Com a mulher. em relação ao gênero. No né, caso, com a mulher. perfeito. No caso do transtorno narcisista, essa pessoa é uma forma de estar no mundo. Ela vai estar, aí sim, ela pode ter uma relação, se ela tiver poder, com seus funcionários, colaboradores, com os filhos e, obviamente, com seu parceiro, com sua parceira. Sim. O antissocial, não. Por quê? Porque ele não pode ser pego. E não é pego, porque são muito inteligentes. Então, eles vão usar de artimanha para usar você como instrumento do seu interesse, porque também tem a forma de funcionar dele. Consciente ou inconscientemente? Minha princesa consciente, sim. Chegamos no nível. Né? Aqui o guarda-chuva. De maneira consciente, sim. Né? De maneira consciente, o antissocial. Tá? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque ele está fazendo e tudo. Eu tenho um livro que fala sobre isso, Mentes Perigosas. Da Ana Beatriz, né? Eu tenho também. Então, voltando para a questão, sim, ele pode repetir, generalizar, né, padrão em contextos diferentes, mas geralmente o contexto ele é diferente, minha Flor. Porque, por exemplo, vamos pegar um chefe narcisista, um chefe, um pai e um esposo. Tá, certo? Pronto. Guardanapo. Aí você concorda comigo que com os funcionários ele tem uma hierarquia de poder? Pronto. Se ele encontra um colaborador que tem pouca assertividade, ele é mais passivo, ele vai cometer as mesmas agressões. E outra coisa, escalando, né? Escalonando. E aí pode ser que ele faça com o filho, pode ser que o filho se rebele, faça com a esposa se rebele ou não. Você percebe? Então, lembra que eu falei, nós somos humanos, estamos sempre testando os nossos limites. Eu encontrei lugar, minha Flor. Se ninguém me parar... Normalmente o agressor ele só faz com a esposa. Ele não faz no trabalho, ele não faz no chefe, ele não faz com os vizinhos. Pelo contrário. Ele agride outro perfil. É o cara legal que quando se publica, a denúncia, todo ele mundo sai se do expande. anonimato, todo mundo se expande. Inclusive, quando as acolhidas e as assistidas chegam pra gente, elas falam isso. Poxa, é difícil até conseguir uma testemunha. Porque ele é um excelente vizinho. No trabalho, na empresa, todo mundo gosta dele. É um cara proativo, que vai ajudar todo mundo. Infelizmente, isso é muito mais comum. No caso dos 6%, eu vou brigar com os 6%. Nos 6% que a gente tem o diagnóstico confirmado dos narcisistas, existe um termo que é narcisista oculto, que é exatamente isso. É uma pessoa que vai prestar trabalho na comunidade, faz trabalho voluntário, ajuda milhões de pessoas, todo mundo na rua ama essa pessoa. Em casa,
É outra figura. Humilha os filhos, debocha, vai minando a autoconfiança, Mas se a gente ri de pensar assim, conquistas. desculpe, doutora, de parece que a gente sai da relação de gênero e entra só nesses casos de narcisismo, de psicopatia, e sai da relação de gênero. Porque a agressão, a violência doméstica, está diretamente relacionada à questão de gênero. Eu vou pedir licença só para sinalizar que, sendo narcisista ou não, tendo algum transtorno ou não, você, mulher, em situação de violência, não pode se silenciar. Perfeito. Jamais. A gente tem, eu vou passar 2 números, que são os números dos órgãos de acolhimento para as mulheres em situação de violência. Né? A gente tem o número do CRAM, que é o 999667554. Lá no CRAM o atendimento é espontâneo. A mulher chegando, ela será atendida, receberá um acolhimento multidisciplinar e as devidas orientações e acompanhamentos processuais. Não são apenas atendimentos, tá? Não é apenas orientação jurídica, como inclusive está previsto, mas nós fazemos o acompanhamento dessas mulheres nos processos de família, certo? Temos o número da Secretaria da Mulher, que é o 3617-2824, e em Abrantes nós temos o Serviço de Acolhimento Multidisciplinar para as Mulheres em Situação de Violência, com o número 9981-3626. Além disso, lógico, o 190 da Polícia Militar. Nós temos o 180, as delegacias especializadas de atendimento à mulher que não podem negar esse atendimento. Em qualquer caso de negativa de atendimento, nos procurem um profissional capacitado para que possa interpelar por vocês, porque é direito. Sim. E é direito garantido. Certo? Então fica aqui, né, independentemente de todas as questões, né, porque essa questão do agressor é importante a gente aludir, inclusive, o seguinte, existe até um projeto, né, um Homens Reflexivos lá na Secretaria, que foi pensado justamente para os homens. Perfeito. Porque a gente entende que essa violência, por ser de gênero, ela é socioestrutural. Sim. E nós precisamos cercar os ambientes para as finalidades de prevenção. Ou o nosso enfrentamento vai ser meieiro, né? Vai ser pela metade, vai ser inefetivo. Se não tiverem as ações de prevenção. Então, lá na Secretaria, a gente tem esse grupo de homens reflexivos, que nós desenvolvemos ações, né, em associações, em grupos religiosos. Quem nos convidar, nós estamos chegando para bater esse papo com eles. Muitas vezes nós chamamos a própria Tenente Deise, o Tenente, venha dialogar, por favor, ache na sua agenda. Parceria tá forte, ache na sua agenda. Fizemos uma roda de conversa com homens, só com os homens. Só com homens. E assim... desculpe, mas só para concluir, que os homens que respondem medida protetiva, os homens que respondam processos criminais, a esses homens precisa ser conferido o direito de acompanhamento multidisciplinar. Eu ia falar isso. Eu queria fazer essa pergunta. Perfeitamente. E outra coisa, dizem que homem não vai para terapia. Toda a minha formação, eu ouvi isso. E na minha prática, não é verdade. Eu atendo muitos homens de todas as idades e é uma coisa incrível. E projetos como esse que vocês estão de parabéns de fazer, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Porque note, graças a Deus, claro que tudo precisa melhorar, mas a gente tem uma estrutura para cuidar da mulher enquanto vítima desse processo, aqui em desse recorte. Né? E mecanismos, eu acho que também, né, no Brasil. Agora, a gente não fala do agressor. E de novo, gente, eu nunca vi ninguém que esteja bem sair com a ideia de agredir uma pessoa, que a gente chama gratuitamente. Eu vou dessa parte. Gostaria de agradecer as nossas parceiras, né? O Buffet Lilás. Adoro, beijo, Cléo. Maravilhosa. Adoro. Mas... Estação da Gula, Rita. Maravilhoso, Ritinha. Que disse, tenho que mandar alguma coisa para essas mulheres que vão falar para as mulheres. Então, muito obrigada, Ritinha. Então, a questão do tratamento, por exemplo, tratamento não, da terapia. Sim.
O homem busca terapia. A mulher, você teve algum caso onde a mulher tem uma relação abusiva e ela conseguiu alguém levar esse companheiro, esse esposo, esse parceiro para tratar e você diagnosticou como uma vítima também, né, de traumas, de dores emocionais da sua infância. Olha um pouquinho só rapidinho isso. Você vai ficar, André, você vai ouvir isso aí. Você vai ouvir comendo pastel. Conseguiu, ótimo. Bora, então vamos. Minha flor, muito interessante, porque em alguns casos a demanda é espontânea. E eu acho que é que mais funciona. Quando a pessoa decide, mesmo que ela vá desconfiada, mesmo ela vá indicada por um amigo, eu tenho muito isso. Pacientes que foram atendidos indicam para outros amigos. E então, isso para mim é uma coisa valorosa, né? Muito importante. E também mulheres que tentam levar. Eu atendi alguns casos, sim. E nesse casal específico, eu pude conversar com os dois separadamente. E foi maravilhoso. Porque os dois estavam num processo que os dois queriam melhorar. E aí é onde está toda a diferença. Percebe? É quando as consequências já tá tão desgastada, né? Que aí eles não vão para terapia e ele topa talvez como última possibilidade. Mas, gente, olha, eu já estudei tanto sobre relacionamentos e a gente tem algumas premissas, né? O que é que faz um casamento ser saudável, né? Um relacionamento ser saudável, duradouro, né? E aí, olha, já tá no finalzinho da dica que tá acabando. Pronto, lá. Muito se fala que tem que ter uma boa afinidade sexual, né? Sim, tem que ter uma boa afinidade sexual até para evitar esses desencontros de frequências e práticas, e isso pressupõe diálogo. Se fala que tem que ter comunhão de valores e eu super concordo, né? Vocês fazerem coisas porque vocês acreditam nos mesmos valores, honestidade, bondade, ajudar o próximo, né? Sustentabilidade é maravilhoso e pode unir o casal. Agora, na prática, o que eu mais vejo funcionar como quesito para garantir uma relação saudável e duradoura é quando os dois estão afinados e decididos a fazer qualquer coisa que for necessário para melhorar um para o outro. Isso pode ser superar uma traição, pode ser uma parceira que fique do lado do parceiro quando ele está arruinado financeiramente, é fortalecer todo dia, regar a frontinha, dizer que te amo, é saber quais são as necessidades emocionais dos seus parceiros e se esforçar para aprender, é ir para uma terapia com receio, com vergonha, com medo, mas está lá porque ele tem um objetivo. Gente, isso aqui é muito mais potente do que a gente pensa. Nas relações adoecidas, que eu pesquisei, tive supervisão, assisti supervisão coletiva, a gente vê isso muito claro. Nas adoecidas, tem alguém que está segurando essa relação. Uma corda, ela está segurando, a mão está sangrando, a relação já acabou e ela está puxando. Por quê? Há esse desencontro. Existe alguém que quer mais estar, manter e salvar essa relação do que o outro. Me faça entender, gente. Por que segurar, né? Porque não sou. Por que não salvar? Porque se confunde amor, dependência, paixão, né? E aqui, meus amores, é importante a gente pensar que uma pessoa que é vítima de violência, ela está mergulhada num mix de emoções muito grande. E nós não aprendemos e nem ensinamos a como lidar com as nossas emoções sem se refém dela. Mas a psicoterapia ensina. Gente, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Vocês precisam... Ai, meu Deus. Vocês precisam... Mais 2 horas, né? Mensagem Agora eu de vocês. consegui quem buscasse minha filha. Eu já tô aqui, assim, ó. Cleo. A dieta já Conta lá foi com embora. Gente, já terminamos. Quero que vocês passem o contato de vocês. Pois eu vou deixar o contato. Do Tenente Deise, por favor. Dá um alerta a essa mulherada. Agradecer mais uma vez esse convite, essa tarde maravilhosa de informação, de orientação, né? E de aprendizagem aqui, né? Que acabamos aprendendo, acredito, umas com as outras, né? Lindo. Então, eu sempre vou bater nessa tecla, que é a denúncia, né? Por quê? Porque no meu papel na rede é a parte
da parte policial de combate ao crime. Então, o início de tudo é a denúncia. Tirar esse agressor do anonimato. Sabemos das dificuldades todas que já colocamos aqui, mas é preciso. E não só a vítima tem necessariamente que fazer essa denúncia. Amigos, familiares, temos aí o número 180, né? Se quiser denunciar sem se identificar, também é possível. Só dê todos os detalhes para que as autoridades consigam chegar nessa vítima e atendê-la da melhor forma. O telefone da Ronda Maria da Penha de Camaçari, telefone funcional, é o 719-9967-1077. Lembrando que o telefone da Polícia Militar é o 190, funciona 24 horas. É crime, violência doméstica. Não só a Ronda vai atender esse crime, mas toda a Polícia Militar está preparada para atender. O atendimento mais próximo, que é a fiscalização, é feito pela Operação Ronda Maria da Penha. Mas o atendimento à vítima, qualquer policial militar vai fazer. Outra coisa, a Polícia Militar agradece, o Tenente Coronel Assunção, comandante do 12º Batalhão, que a Ronda fica lá, né? Nós fazemos parte do 12º Batalhão, agradece e em nome deles me coloco e coloco todo afetivo à disposição. E eles realmente estão sempre à disposição. O que seria de nós sem vocês? Obrigada. Gente, nós temos leis, elas existem. Nós temos rede, por mais que essa rede muitas vezes possa eventualmente faltar, eventualmente falhar, porque a gente sabe que a rede precisa, né, de todo um aparato para conseguir operacionalizar da melhor maneira possível, mas existe a rede. Né? E eu tô aqui para falar dessa rede que eu trabalho também, né? Vocês me chamaram, eu cheguei aqui e disse, eu também estou diretora de enfrentamento e eu vou trazer, porque para onde eu vou eu tenho que levar essa rede que existe, que é atuante. A Secretaria da Mulher, ela tem políticas que ela desenvolve em qualquer lugar, sabe? Qualquer escola, qualquer igreja, qualquer terreiro, qualquer centro espírita, qualquer lugar pode acionar a Secretaria da Mulher para levar os programas de conscientização e enfrentamento à violência. E, além disso, levar outras palestras com outras temáticas voltadas para a política das mulheres. Okay. Então, vou deixar o número só da SEMU, 3617-2824. E não estou aqui através da SEMU, mas eu quero deixar também o abraço da nossa secretária, nossa nova secretária, né, Elisene Brito, porque estou aqui falando sobre um órgão público que tem uma direção. Então, respeitando a hierarquia, deixando aqui, né, o abraço dela também, estamos à disposição de vocês. Carol. Gente, eu estou muito feliz com esse encontro. Eu aprendi demais. É um tema riquíssimo, a gente ficaria horas aqui. Eu quero agradecer a oportunidade, eu quero parabenizar essas mulheres que estão trabalhando para proteger mulheres. Tanta coisa que a gente poderia acrescentar. Eu tô curtindo o luto aqui das coisas que eu né? Aqui pra falar, não consegui. Não é, minha flor? A gente vem de novo se você quiser. É bom lembrar também que a FAMEC faz um trabalho de acolher pessoas, né? Tanto na parte de direito como de psicologia, atendimento gratuito, além dos órgãos também, como o CAPS, para esses casos onde a gente não falou, mas pode caminhar para uma depressão grave, pode caminhar uma pessoa que sofre violência, pode desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e, infelizmente, suicídio. Então, precisamos cuidar disso. Você me encontra no Instagram, Carol Assemani com 2 S e Y no fim, e no telefone 9184 1889, e na medida que a gente puder, estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigada. Os Instagrams eu solicito até que vocês coloquem, né, na publicação certinho que fica 10. Acabou. Tchau! Obrigada. Estação da Gula, até a próxima. Próximo episódio, quero dica de